Olá, eu sou Paulo Rosa e essa é a minha comunicação sobre o artigo Publicações Acadêmicas sobre o saxofone na música brasileira. Contextualização, levantamento, categorização e panorama atual. A pesquisa acadêmica em música no Brasil vive desde seus primórdios uma linha crescente tanto na quantidade quanto na diversidade dos trabalhos realizados. Com o surgimento da Ampom e dos cursos de pós-graduação em música na década de 1980, o número de trabalhos realizados cresce consideravelmente, conforme aponta a pesquisa realizada por Lia Tomás no ano de 2015, intitulada A Pesquisa Acadêmica na Área de Música, o Estado da Arte de 1988 a 2013. No que diz respeito ao saxofone, sua presença na academia é ainda mais recente, tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Como exemplo disso, podemos apontar que o primeiro diploma de graduação com habilitação em saxofone do país foi conferido apenas em 1983 por renomado saxofonista Dilson Florencio, como constatado por Carlos Gontijo em seu trabalho A Escola Francesa de Saxofone Clássico no Brasil, de 1987 a 2008. Partindo da constatação de que é incipiente a produção acadêmica sobre o saxofone no país, esse trabalho, realizado em 3 partes, pretende tratar do percurso percorrido desde os primeiros passos do saxofone na academia até o presente momento. Por isso, a primeira parte do texto traça de forma breve o caminho trilhado por Dilson Florencio, desde seu ingresso na Universidade de Brasília e seus estudos na França até o regresso ao Brasil. A segunda parte consiste na seleção dos trabalhos sobre o saxofone na música brasileira, baseado no levantamento realizado por Paulo Eduardo de Souza Almeida, como parte do trabalho Publicações Acadêmicas Relacionadas ao Saxofone no Brasil, levantamento, organização e disponibilização online, do ano de 2017. Nessa etapa, foi proposta uma nova seleção, de acordo com o recorte aplicado ao levantamento original, a fim de possibilitar uma análise a fundo da nova tabela, contendo apenas as publicações sobre o saxofone na música brasileira. Por último, apresentamos uma perspectiva sobre o estado da arte no que se refere às pesquisas sobre o saxofone na música brasileira, realizadas em âmbito nacional. A trajetória de Dilson Florencio se alinha em grande parte com o surgimento de uma escola representativa do saxofone clássico no Brasil. Após graduar-se em saxofone em 1983, Florencio muda-se para a França, no intuito de estudar o repertório clássico do instrumento. Em 84, foi admitido no Conservatório Nacional de Paris, uma das mais importantes escolas de música do mundo até os dias de hoje. Em seu período na França, teve aulas com o saxofonista Daniel Defayet, terceiro professor de saxofone do Conservatório na Ordem Cronológica. No último ano de seus estudos, Dilson obtém o primeiro prêmio do Conservatório de Paris, título que até hoje é o único saxofonista de toda a América Latina a ter conquistado. Após 4 anos na França, retorna ao Brasil em 1987, com uma bagagem musical muito extensa, além de um renome já conquistado. A expressividade de Dilson no cenário nacional e internacional contribui para que aumente consideravelmente o interesse dos saxofonistas brasileiros pela escola francesa de saxofone clássico, à época já tão desenvolvida e conceituada. Vale ressaltar que em sua graduação, Dilson foi orientado pelo professor de clarineta da Universidade de Brasília, visto que na época não havia nenhum curso superior em saxofone no território brasileiro. Portanto, após seu regresso ao país em 1987, não demora até assumir, em 1990, o cargo de professor do curso de saxofone da Universidade Federal de Minas Gerais. Era a primeira vez que um músico saxofonista assumia essa posição, e não um clarinetista. É interessante ressaltar que os primeiros trabalhos acadêmicos que têm o saxofone como objeto de estudo datam do fim da década de 1990. Sob estes trabalhos, podemos afirmar que há uma relação não só com a inserção do instrumento no ensino superior em música, mas também com a presença e a bagagem de Dilson Florencio no ambiente universitário. Ainda, devido à grande disseminação do instrumento no país, nos dias de hoje, 16 cursos de graduação em música oferecem habilitação em saxofone. Para que pudéssemos selecionar as publicações relacionadas ao instrumento na música brasileira, tomamos como referência o trabalho realizado por Almeida, já antes citado. Seu levantamento foi o primeiro esforço no sentido de reunir e organizar os trabalhos sobre o saxofone no Brasil. Portanto, nosso trabalho propõe um recorte mais específico sobre o tema, a fim de acrescentar novas constatações, além de levantar considerações sobre o estado atual da pesquisa sobre o saxofone na música brasileira. Para que fosse possível selecionar apenas os trabalhos que tratam sobre a temática do presente artigo,
O primeiro filtro utilizado foram os títulos das publicações. Pelos títulos, foi possível observarmos que a grande maioria dos trabalhos teve interesse em tópicos relacionados à música popular brasileira, sendo que os primeiros trabalhos relacionados à chamada música brasileira de concerto demoram mais a aparecer. Podemos atrelar essa constatação a dois fatores. Primeiro, a forte relação que os saxofonistas brasileiros tiveram com a música popular, desde os primeiros registros do instrumento no país. Como afirma Pinto em sua pesquisa de 2005, intitulada O Saxofone na Música de Radamés Inátali, com os poucos dados que dispomos, podemos afirmar que o instrumento chegou ao Brasil ainda no século XIX e tem uma tradição fortemente vinculada com as bandas de música e principalmente com o choro. Um dos pioneiros como solista de saxofone foi Viriato Figueira da Silva, grande mestre do choro. Algumas de suas obras sobrevivem até hoje. Anacleto de Medeiros foi figura central na estruturação da música popular brasileira, criador e organizador de diversas bandas, inclusive a Banda do Corpo de Bombeiros, a qual teve seu status elevado sob sua direção. Em segundo lugar, destaca-se o empenho de diversos compositores, entre eles Heitor Villa-Lobos, Radamés Inátali e César Guerra Peixe, em utilizar elementos estruturais da música popular brasileira no seu repertório para saxofone. Após a análise dos títulos presentes no estudo realizado por Almeida, reunimos 36 publicações sobre a temática do nosso interesse. Em segundo momento, realizamos um trabalho de filtragem mais rigoroso à seleção, a partir da leitura dos resumos dos 36 trabalhos selecionados, onde foi possível confirmar sua coerência com o nosso trabalho. Por último, a nova seleção foi categorizada de acordo com o recorte proposto, visto que a categorização original proposta por Almeida trata das publicações sobre o saxofone de uma perspectiva mais abrangente. Foram propostas 3 novas categorias: histórica e biográfica, trabalhos que tratam da história do saxofone ou de vida e obra de algum compositor; técnico-analítica, trabalhos que analisam aspectos composicionais de determinada obra ou compositor; e propostas interpretativas, trabalhos voltados para a análise de aspectos da performance musical. Após todo o processo de reorganização, foi obtida uma nova tabela, que contém, além do nome das publicações e do autor, o ano em que foi publicado o trabalho e o tipo de trabalho, artigo, TCC, dissertação ou tese. A partir da nova tabela obtida, bem como da categorização proposta por nós, podemos apontar algumas características do momento atual das pesquisas nessa área no Brasil. Entre essas características, é marcante o quão recentes são as pesquisas acadêmicas sobre o tema. O primeiro trabalho realizado tendo o saxofone na música brasileira como objeto de estudo data de 1989, sendo um artigo intitulado Os Contrapontos para Sax Tenor de Pixinguinha nas 34 gravações com Benedito Lacerda, primeiras reflexões, de autoria de Alexandre Caldi. Todas as outras publicações contidas em nossa tabela são datadas a partir de 2001, o que reafirma não só a tardia inserção do saxofone na academia, mas também como objeto de pesquisa acadêmica. Para além disso, vale ressaltar que os tipos de publicação servem como referencial para analisarmos a presença do tema também nos cursos de pós-graduação em música. Por exemplo, a primeira dissertação sobre o saxofone na música brasileira é de 2001, e após esse trabalho, as próximas 2 publicações datam de 2005. Depois há mais uma dissertação em 2006 e mais 2 em 2009. Portanto, no período de 10 anos, entre os anos 2000 a 2010, foram produzidas 6 dissertações sobre a temática proposta. Entre as teses, o resultado é ainda mais marcante. Na primeira década dos anos 2000, apenas 2 trabalhos foram produzidos em âmbito nacional. Até o momento atual, existem 9 dissertações e 3 teses sobre o saxofone na música brasileira. Dentre as categorias propostas para esse trabalho, a que reúne o maior número de publicações é histórico-biográfica. Trabalhos que tratam do histórico do saxofone ou de vida e obra de algum compositor, com um total de 17 publicações, sendo que dessas 17, apenas 6 tratam sobre a música de concerto ou sobre compositores da música de concerto, ressaltando ainda que, destes 6 trabalhos, 3 são do autor Marco Túlio de Paula Pinto, sendo recortes de uma mesma pesquisa sobre o saxofone na música de Radamés Inátali, já antes citada.
Na sequência, temos a categoria técnico-analítica, trabalhos que analisam aspectos composicionais de determinada obra ou compositor, com um total de 15 publicações, sendo que apenas 3 dessas tratam da música de concerto brasileira. Vale ressaltar que é a categoria com mais dissertações, num total de 5, além de uma tese. Por último, temos a categoria Propostas Interpretativas, trabalhos voltados para a análise dos aspectos da performance musical, com um total de 4 trabalhos. Como proposta de um recorte ainda mais objetivo sobre a tabela de publicações, podemos ressaltar a grande maioria de trabalhos relacionados à música popular brasileira, em contraposição à música de concerto. Das 36 publicações selecionadas, 9 tratam de temas relativos à música brasileira de concerto. Um trabalho, Música Brasileira nos Cursos de Bacharelado em Saxofone no Brasil, trata tanto da música de concerto quanto da música popular. No restante, as outras 26 publicações são relacionadas à música popular brasileira, respaldando a afirmação relativa à marcada presença do saxofone como elemento intensamente participativo na música popular. A partir do histórico do saxofone na academia e da seleção dos 36 trabalhos relacionados ao saxofone na música brasileira, observamos a crescente produção de trabalhos acadêmicos desde o início dos anos 2000. Dos 36 trabalhos relacionados, a grande maioria, num total de 26 publicações, são relacionadas à música popular brasileira, em oposição aos 9 relacionados à música de concerto. No âmbito da pós-graduação, são apenas 9 dissertações e 3 teses até o presente momento.